Fala pessoal, a Marvel começou a gravar Homem-Aranha 4 agora com o Tom Holland e a gente viu o uniforme novo e cara, tá muito interessante esse uniforme novo. Eu pensei, pô, acho que seria legal fazer uma tier list aqui rapidinho sobre todos os uniformes que a gente já teve em live action do Homem-Aranha, né? Todos os uniformes do Tobey, todos os uniformes do Andrew Garfield, todos os uniformes do Tom Holland. Primeiro começando é o uniforme principal do Tom Holland, né, o que ele usa lá em Guerra Civil e também De Volta ao Lar, né, que é o primeiro filme solo dele como Homem-Aranha. Cara, eu gosto muito desse uniforme, eu acho que trouxe um aspecto mais de um Homem-Aranha um pouco mais clássico do que talvez alguns outros Homem-Aranhas que a gente já tinha visto em live action. Só que esse uniforme tem um negócio que é até quase que um meme, né? Que é uma MCuficação de uniformes, que é o tanto de linha preta que tem essa porcaria desse uniforme. Cara, literalmente, se esse uniforme fosse exatamente assim, só que sem essas faixas pretas pelo uniforme inteiro, repara, o tanto de uniforme no MCU, de qualquer herói, que eles fazem isso. É um design simples, ele enfia um bando de linha aleatória, sabe por quê? Eles vão fazer isso um pouco menos. É uma coisa que me tira um pouco desse uniforme. Só que esse uniforme tem uma coisa que foi introduzida nele pela primeira vez, que é as lentes mudarem de tamanho, né? Porque nos quadrinhos, o Homem-Aranha, quando ele se expressa, o olho cresce, o olho diminui e tal, pra mostrar as reações dele dentro da máscara. Nos outros filmes a gente não tinha isso. No Homem-Aranha do Tom Holland, no primeiro uniforme, fizeram essa questão da lente se mover pra mostrar a reação dele. Eu achei isso muito legal. E parece que eles vão manter isso no Homem-Aranha 4, no Brand New Day. Inclusive, deixei aqui o uniforme do Brand New Day como o último. Cara, de qualquer jeito, eu gosto muito desse uniforme. Eu vou botar ele como A, apesar da coisa das linhas que eu falei. Eu acho um uniforme bem legal, bem básico. Não sei se é as linhas. Eu gosto da aranha, mais pequenininha, gordinha, acho legal. Agora, a gente tem esse uniforme preto do Homem-Aranha No Way Home, né? O sem volta pra casa. Sem volta pra casa? É, sem volta pra casa. Eu não gosto desse uniforme, tá? Que ele basicamente é um uniforme padrão, só que virado ao contrário. Porque nem lembro, porque eles claramente fizeram isso pra vender boneco, tá ligado? Aí também já é outra razão pra tipo. Ele vira o uniforme ao contrário porque cai tinta no uniforme dele. Ele sei lá, ele suja o uniforme de alguma forma, ele vira ao contrário e meio que é os cabeamentos ali pra fora. Eu não gosto desse uniforme, acho ele feio. Não gosto muito do dourado, assim. Acho ok, mas não me pega, assim. E eu vou botar ele no D. Não é F, mas tá ligado? Meio whatever. Claramente é um uniforme pra vender boneco. O uniforme que se pá um dos meus favoritos, cara. O uniforme do Espetacular Homem-Aranha 2. Eu lembro que o meu hype para esse filme na época que tava saindo, eu não gosto nem um pouco desse filme, tá? Mas esse uniforme, cara, acerta em tantos jeitos. Quando você vê o Andrew Garfield dentro daquele uniforme, tudo é perfeito. A lente daquele tamanho eu gosto muito. A única coisa que eu não gosto muito é da aranha em si. A aranha do Andrew Garfield eu não sou muito fã, mas também não é uma questão muito grande. A tonalidade das cores, quanto de vermelho, quanto de azul, mas principalmente as lentes, cara. As lentes grandes assim, isso era uma expectativa que eu tava pro uniforme do Tom Holland, que acabou não rolando, mas já vamos falar disso depois. Eu amo essas lentes gigantes, então, cara, pra mim eu tenho que botar em S. É talvez o uniforme considerado, muita gente, um dos melhores, né, eu acho. Mas não tem como, pra mim tem que ser S. Eu gosto muito desse uniforme. Agora a gente tem aqui o uniforme caseiro do Tom Holland. Eu sei que muita gente não gosta desse, cara, mas já vou botar aqui logo. Eu gosto muito desse uniforme. Esse uniforme pra mim é um A. Pra mim é o melhor uniforme caseiro. Ele funciona muito bem. Lembra um pouco o Ben Reilly ali, né? Me lembra um pouco isso. Não que seja uma coisa boa necessariamente, mas gosto do colete. Cara, é literalmente assim, pensando no moleque que acabou de virar Homem-Aranha, ele fazia isso uma coisa muito tipo, cortar um colete aqui, cortar as mangas e tal, pra botar ali uma cor e tal. A questão das lentes ali. Eu não lembro se o filme explica por que as lentes se mexem também nesse uniforme, mas eu acho que funciona. Ao contrário desse aqui, que é o uniforme caseiro do Andrew Garfield, né? É uma máscara com óculos. Não tem criatividade nenhuma, não tem cor, não tem nada, que é o completo oposto do que o Tom Holland faz aqui. Então eu vou botar ele em D também, não gosto muito, é bem, tá ligado? Mas não é horrível, não é feio de ver, tá ligado? Agora, o Tobey Maguire. Não tem como. Eu não vou nem enrolar muito. S. Não tem escolha. Sou um grande fã do Maguire. Para mim, ele é o melhor Homem-Aranha. Sempre será o melhor Homem-Aranha. Pelo menos por enquanto, né? Mas, pô, pra mim, acho muito difícil que eu vejo outra pessoa sendo o melhor Homem-Aranha que o Tom Maguire. Eu acho perfeito o Homem-Aranha. Homem-Aranha 2, pra mim, é o melhor filme do Homem-Aranha. E esse uniforme, cara, é tão clássico. Me lembra muito a infância. É muito nostálgico. Uma coisa que eu pensava muito é eu quero um uniforme mais parecido com os quadrinhos. Que é uma coisa que a gente vai falar um pouco do uniforme mais novo do Homem-Aranha 4. Porque esse uniforme não é muito parecido com os quadrinhos. Ele tem uma estética muito própria. Mas isso para ele funciona. Porque é muito único. Sabe? A lente é muito única. A teia, né, no corpo todo ser meio prateada em 3D na roupa, né? É muito icônico. É um uniforme realmente funciona demais. E ele ainda, quando ele fica destruído, quando o Tom Maguire das cenas de luta, isso é uma coisa que eu sinto muita falta no filme do Tom Holland, que ele não fica com a roupa rasgada e destruída depois das batalhas. Espero que eles façam fazer isso. Com o Homem-Aranha, com essa roupa, lá com a metade da máscara rasgada, tudo cortado, é a coisa mais style que tem. Agora vamos lá. O uniforme que o Homem-Aranha e o Tom Holland usa em Longe de Casa. Longe de Casa não. Eu sempre confundo a porcaria dos nomes dos filmes do Tom Holland. Sem Volta Pra Casa. Eu não lembro exatamente como é que ele ganha essa parada dourada. É um negócio que o Octopus põe nele, né? Que ele tem a roupa preta e vermelha, que a gente já vai falar, que ela tá mais aqui embaixo. Só que aí ele ganha essa aranha grande dourada. Eu vou te falar, cara. Eu gosto desse uniforme, mas eu acho também um pouco demais, assim. Uma aranha gigante dourada. É um pouco exagerado. E aí quando eu vejo ali que a gente tem Tom Holland usando esse uniforme, enquanto ele tá ali do lado do Tobey Maguire
e do Andrew Garfield usando seus uniformes, né? E aí você vê que o Tom Holland realmente ali, do lado desses dois aqui, fica muito abaixo, na minha opinião. Apesar de ser um uniforme ainda legal, eu acho interessante, dourado, eu não acho ele também nada uau, assim. Eu acho ele um pouco over às vezes, sabe? Então, um B. Eu acho que um B é bom, assim. Tá um pouco acima da média, tá ligado? Agora vamos lá. Um uniforme que eu sei que muita gente não gosta, que é o do Macaco da Noite, né? Se não me engano, Spider-Monkey. Não, Spider-Monkey? Night Monkey, isso. Que é o uniforme stealth dele, o uniforme da SHIELD. É a primeira vez que a gente tem um Homem-Aranha em live action usando um uniforme stealth assim. Eu gosto pra caraca desse uniforme, tá? Vou te falar, eu gosto muito. Eu não acho que ele chega a ser um A, tá? Até dá mais razão pra botar esse aqui como C pra mostrar a diferença. Porque eu ainda gosto muito desse, não é um A. Não é no nível desses dois aqui, eu gosto muito desses dois mesmo. Porque, cara, é um uniforme básico. Só que eu gosto da questão prática dele. Dele ser um uniforme ali quase que da SHIELD, né? De stealth. Gosto de uma coisa mais prática do uniforme. Tipo, ele tem uma razão. Que nem me lembra um pouco quando o Capitão América tinha aquele uniforme, que ele tinha o escudo azul e cinza, lembra? No Capitão América Soldado Invernal, eu adoro aquele uniforme e é um uniforme mais stealth, né? Eu gosto muito disso. O herói muda o uniforme por uma questão prática, né? Que é a questão dele estar ali na noite pra não ser identificado, pra não ter aquele vermelho. Claro, no meio da noite ele não vai ser identificado, né? Então, gosto muito. Agora vamos lá. Cara, possivelmente um dos piores uniformes já feitos. O pior dessa lista. Se seja polêmico eu falar isso, porque eu acho que eu sei que tem gente que gosta desse uniforme. Mas é o uniforme da Aranha de Ferro. Apesar desse aqui também ser do Homem de Ferro ter criado pro Tony. O Tony ter criado pro Peter. Esse aqui realmente é o Aranha de Ferro, que, né, inspirado no Aranha de Ferro dos quadrinhos. Inclusive, pô, acho que é bom mostrar a imagem do uniforme verdadeiro do Aranha de Ferro dos quadrinhos, que é lindo, que é vermelho e dourado apenas. Eu acho muito style aquele uniforme. E, pô, olha que adaptação horrorosa que eles fizeram. Na moral, se você põe um do lado do outro, meu Deus, não tem como comparar. Eu não gosto nem um pouco desse uniforme. Pra mim é F, com certeza. Eu acho muito feio. De verdade, muito feio. Acho muita bagunça. A lente de uma cor. Tem azul, tem dourado, tem vermelho. Pra mim não funciona. Ele ser brilhoso, prateado, porque ele é realmente quase com uma armadura. Não acho legal. Tem um sentido prático ali, né? Ainda mais na Guerra Infinita, né? Ele usa esse uniforme em Guerra Infinita. Esse uniforme aparece no final do Homecoming, do Volta ao Lar. Aparece em Guerra Infinita. Acredito que em Endgame é o uniforme que ele usa. E no começo do No Way Home, né? Não gosto desse uniforme. Acho muito feio, de verdade. Acho horrível. Acho legal que ele tenha os braços de aranha, né? De novo, que é uma coisa que vem da Aranha de Ferro dos quadrinhos. Mas eu acho horroroso. Comenta aqui embaixo se você concorda aí, porque eu sei que isso pode ser meio polêmico. Eu sei que tem gente que gosta bastante desse uniforme, mas eu acho horrível. Acho, assim, porque eu tô pondo em F. Pra mim, ele é difícil de olhar, de verdade. Acho muito feio. Agora a gente tem o uniforme, que é basicamente o uniforme padrão do Tom Holland, só que mudando o azul pro preto. Mas não só isso, ele também diminui um pouco esse exagero de detalhes que eles querem botar nesse uniforme aqui. Como eu falei, a razão de eu não gostar tanto dele, ele tá, pô, ele poderia ser um uniforme S, ele não é, porque esse exagero de detalhes nele e tal, de linhas, etc, eu não gosto. Esse uniforme diminui um pouco isso, eu acho muito legal, mas ele ainda não é S, tá? A pra mim não chega a ser S, porque ele não é, né, aquele nível perfeito que nem a gente tem no Espetacular Homem-Aranha 2 e o do Tobey. Primeiro uniforme do Andrew Garfield. Cara, vou te falar, eu acho horrível esse uniforme. A principal razão é a lente. A lente, pra mim, como vocês estão vendo, já mencionei lente várias vezes nesse vídeo, né? É um fator muito importante no uniforme do Homem-Aranha. Muito importante. Porque, pô, é o olho do cara, tá ligado? E aí eles metem, literalmente, a lente dele dourada. E se eu não me engano, ela é uma lente de, tipo, um óculos Juliette, não é? Uma coisa assim. Ele tira a lente do óculos e põe na máscara. Eu não gosto desse uniforme. Eu acho que ele tem algumas coisas legais, mas eu não gosto. Ele tem um vermelho muito comprido que vai até aqui embaixo. É muito estranho. Eu não gosto desse uniforme, não funciona. Como é usado o vermelho e o azul, não funciona. Ele é um pouco escuro demais. A lente é horrível. Isso é bizarro, né? Porque você vê o contraste dos dois uniformes do Andrew Garfield, né? O segundo dele, maravilhoso, incrível, perfeito. Esse aqui, cara, eu juro, eu tô quase pensando em botar em F. Falando sério, acho que eu vou botar F. Eu acho que eu vou botar esse aqui mais pra trás. Eu quase que ponho em D, tá? Eu vou botar ele meio assim no meio, pá. Ele é quase que um D, porque ele não é difícil de olhar, tá ligado? Não dói de olhar pra ele, que nem esse aqui, que é horrível. Mas eu ainda assim não gosto nem um pouco. Não, vai que se der, vou botar em F, vai. Mas saibam aqui, ó, saibam que existe uma diferença alta ainda desse aqui pra esse aqui, beleza? Agora o uniforme do Tobey Maguire. Cara, eu gosto muito de uniformes caseiros. E esse aqui eu acho que funciona muito bem. Porque, falando da cena que ele aparece, né? Que é quando o Tobey Maguire usa os seus poderes ali, uma das primeiras vezes que ele usa. Ele vai lá tentar fazer dinheiro indo naquelas lutas, né? De tipo wrestling, né? Tipo WWE e tal. É um uniforme muito simples. Muito simples. O pá mais simples aqui depois desse, pá. Só que ele funciona, cara. Ele funciona porque ele é. Eu gosto da questão da máscara ser uma máscara de esqui, ele parece. Mas ele realmente não é nada incrível. Eu acho que ele vai bem no meio aqui da lista, quase, né? Eu acho que ele ainda é um bom uniforme. Eu tô quase pondo esse aqui também, sabia? Vou botar aqui, pronto, assim fica bonitinho. Tá, agora vamos falar o maior de todos. Um dos melhores. Na moral, que era criança, que nem eu, quando esse filme saiu, e a gente viu o Tobey Maguire agora com esse uniforme preto, e ele, pô, badass, sinistro, como ele é nesse filme. Esse uniforme preto é uma das coisas mais badass que tem. Ele lá no topo da igreja, lá com a chuva e tal, fazendo pose style, tá ligado? Pura aura. Esse uniforme é a definição de aura, tá? Não tem como, eu acho que todo mundo que tá assistindo esse vídeo vai concordar comigo, comenta aí se você discorda, mas esse uniforme é S sem a menor dúvida. Ele pega tudo de perfeito desse uniforme aqui e melhora, porque ele, pô, fica muito badass, tá ligado? A aranha muda, né? Um detalhe interessante, a aranha, ela tem umas pontas um pouco diferentes, porque é mais
mais, né, do Venom, do simbionte e tal. Esse uniforme é uma coisa linda de morrer. E, pô, funciona muito bem pro que o filme tá falando, o filme que tá contando, né? Quando ele começa a ter o simbionte, ele começa a ser afetado pelo simbionte, ele fica mais violento, mais badass e tal. Esse uniforme preto faz isso de forma linda, perfeita, maravilhosa. Tem ainda os aspectos todos do uniforme original do Tobey, que eu já falei, né, mais cedo no vídeo. Não tem como, esse uniforme é incrível. E vou repetir, pra quem tava lá, quando esse filme tava saindo, não lembro que ano foi exatamente, 2005, talvez por aí. Pô, foi uma coisa muito badass, na moral. Todo mundo queria saber do Homem-Aranha preto. Pô, eu tinha um boneco do Homem-Aranha desse uniforme preto, era a coisa mais irada que tinha, não tem como. Agora, talvez um que muita gente aí assistindo o vídeo esteja esperando eu falar, que é o uniforme novo do Homem-Aranha, do Tom Holland, em Brand New Day, o novo filme que eles estão gravando agora, né? Várias fotos saindo, várias fotos iradas saindo. E sabe o que é mais legal dessas fotos? Que você olha essas fotos, com ele com esse uniforme, e o Homem-Aranha parece de verdade, cara. Parece que o Homem-Aranha existe. Parece que eles literalmente puxaram essa coisa que eu falei, de que muitos desses uniformes não são muito clássicos, não remetem muito aos quadrinhos, não são muito uma coisa muito fora dos quadrinhos, eles fazem sua coisa própria, o que é legal, mas esse uniforme parece retirado dos quadrinhos, mas de um jeito. Cara, tem um quadrinista, né, um artista chamado Alex Ross. Quando essas fotos desse set com esse uniforme começaram a sair, o cara ficou maluco no Twitter, começou a postar as artes dele, né, que ele tem do Homem-Aranha, ao lado desse uniforme, tipo, meio que mostrando, olha como isso aqui tá igual os quadrinhos que eu fiz, tá ligado? E realmente tá, cara, é uma coisa linda, maravilhosa e perfeita esse uniforme, juro. É cedo eu dizer já tanto assim, porque a gente nem viu a porcaria do filme, mas eu vou botar em S, porque com as fotos que a gente já viu muita foto, ele realmente parece ser um uniforme que vai tá aqui no S. E fico feliz do Tom Holland agora ter um uniforme aqui ao nível do Andrew e do Tobey, porque ele não tinha, né, na minha opinião. Agora ele tem. Agora eu acho que ele tem. Tonalidade do vermelho com azul, bem vibrante, muito quadrinho, muito saturada as cores, é uma coisa linda, cara. Também, né, de novo, essa coisa que eu falei, que esse uniforme aqui do Tom Holland tem muito, essa MCU-ficação, né, muitos detalhes na roupa, muita linha e tal. Não, cara, é um uniforme simples. Ele tem também as teias, né, meio sobressaídas no uniforme, meio 3D, que nem o Tobey e o Andrew tem. Ele tem, pô, aranha diferente, maior, bem legal, apesar de eu falar, né, eu gosto da aranha pequena, mas, pô, essa aranha tá muito irada. Parece essa aranha nova dele, parece uma mistura da aranha do Tobey com a do Andrew, com a antiga dele. Isso é muito legal. Essa roupa parece assim, cara, a gente já fez todas essas, pô, 10, 15 roupas aqui. O que funcionou melhor em cada uma dessas? Juntou e criou isso aqui. Parece a junção de tudo de perfeito nas outras, tá ligado? É maravilhosa essa roupa. A única coisa que eu tava esperando um pouco mais é a lente. Eu tava achando que a lente ia ser maior, parecida com a do Andrew. Mas ainda é uma lente muito legal. É diferente, o formato da máscara tá diferente. Você vê mais o nariz dele saindo assim mais na máscara, né? Que é uma coisa que lembra mais as roupas mais clássicas. Parece que você vê mais o formato do rosto dele, mais do que essa, sabe? Essa aqui parece mais um manequim dentro de uma roupa. Que você vê o cara tá lá. Parece real isso aqui. Surreal. Além disso, ele também tem um lançador de teia prateado, assim, bem grande. Muito quadrinho, cara. Essa roupa é linda, não consigo falar nada. Tipo assim, tudo... Eu não tenho mais palavra pra falar. É muito parecida com a roupa que ele usa, que não tá aqui, inclusive, né? Eu botei porque é basicamente essa, a roupa que ele tá no final do No Way Home, né? Ele faz uma roupa nova dele, ele costura uma roupa nova dele. Isso pra mim, o fato de ser uma roupa, é um pedaço de pano que ele botou junto ali, costurou e fez a roupa dele, ganha muitos pontos pra mim. De não ser uma coisa, uma armadura do Tony Stark, tá ligado? Porque eu não gosto disso. O Homem-Aranha tem que ser, pra mim, as versões mais legais que eu gosto do Homem-Aranha são aquele pobre ferrado lá, tá ferrado na escola, tá ferrado no trabalho, ele só tem essa roupa aí que ele mesmo costurou, mas ele, apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades da vida, ele sabe que ele tem que ir lá, sair de casa toda noite para salvar Nova York, para ajudar as pessoas. Isso que eu acho mais legal do Homem-Aranha, e essa roupa remete isso. Eu acho que quando a gente vê ela no filme realmente em ação, pode ser que ela ainda suba aqui no meu ranking, quem sabe, mas pô, essa roupa é maravilhosa. Comentem aqui embaixo o que vocês acham, concordam, discordam. Realmente tem muitas roupas boas, muito mais boas do que ruins. Comentem embaixo, acha que eu falei alguma atrocidade aqui ou vocês concordam? E eu vou fazer um outro vídeo comentando todas essas notícias que estão saindo aí em relação ao set do Homem-Aranha Brand New Day, né? Saiu muita informação, envolvimento do Justiceiro, envolvimento do Hulk no filme, o possível vilão do filme, quem será? Eu vou fazer um vídeo aí no canal, então se inscreve no canal, tô na meta de 5 mil inscritos, se puder dar essa moral, se inscrever aí e depois assistir esse vídeo das notícias, agradeço demais. Então é isso, gente, muito obrigado pela sua audiência, tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço, tchau, tchau.